Eu sou Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar deste livro, Mar Morto, de Jorge Amado. Falar deste livro eu acho muito difícil, porque eu li, gostei bastante, vi uma trajetória fantástica que o Jorge Amado realizou. Este livro fala da vida dos marítimos da Bahia. É uma vida difícil, uma vida de muito trabalho, uma vida de heróis. Então Jorge Amado mostra uns homens que batalham bastante nos seus saveiros, nos seus barcos, nas suas canoas. Uma vida difícil desses homens que vivem sob o peso da angústia. Não somente os homens, a angústia maior, na verdade, é das mulheres. É difícil esperar os seus maridos, porque eles vão em seus saveiros, em seus barcos, nas suas canoas, vão seguir uma estrada, eles chamam o mar de uma estrada muito larga. O mar é um lugar misterioso. Então eles seguem a viagem e muitas vezes as mulheres ficam esperando por longas horas e eles não chegam. Guma e Lívia são os personagens principais. A obra começa mostrando logo um quadro, mostrando que a noite chegou antecipada. Mas foi uma noite diferente. Nesse quadro, você pode observar, quando você abrir esse livro, logo na primeira página, você vai observar esse quadro que faz como que um resumo da obra. Tudo escurece de uma hora para outra. Normalmente, quando vai anoitecendo, quando é a noite normal, comum, vem os cantadores, vem o negro com o seu violão, o sino toca, os saveiros chegam, então é a noite. E vem os tambores da macumba, da umbanda, vem os tambores. Mas essa noite chegou antes de todos esses sinais de uma noite comum. E ele termina esse quadro. Você pode observar, você vai se apaixonar logo na primeira página desse livro. Ele diz: mas essa noite veio diferente. É uma noite que traz morte para os trabalhadores, para os marítimos, porque derruba os barcos, vira os barcos, aparecem os tubarões e acontece a morte. Ele fecha esse quadro como que uma assinatura. Essa noite antecipada é a tempestade. A partir daí começa o livro. Mostra logo a morte também de Jacques, né? Um dos companheiros, e a tristeza da sua esposa, a Judite. Com isso, mostra também a tristeza das outras mulheres. Imagina, há uma mulher e ela é conformada e acredita no destino. É Maria Clara, é a mulher do Manuel. São homens trabalhadores que vão para o mar. Então, nós não podemos ficar angustiadas por isso, mas devemos só esperar. Ela era tão convencida disso que ela cantava as músicas. Tem uma música, Dorival Caymmi, baseado no que já tinha no livro, então fez essa música. É doce morrer no mar, nas águas verdes do mar. Mas ela cantava com naturalidade. Até no casamento do Guma e da Lívia, ela cantava e falava com naturalidade. A Lívia era da cidade, não tinha nascido naquela comunidade, não estava habituada com o que as pessoas falavam e com essa ideia da comunidade, de que um dia eles tinham que morrer e iam com Iemanjá, ia para o mar, ia navegar, ia para as terras do sem fim. Podemos ver neste livro vários personagens que o Jorge Amado coloca. O Francisco, ele foi salvo pelo seu irmão Frederico e o Frederico morreu, porque ele foi salvar o irmão. E quando ele chegou em casa, a mulher já estava esperando por ele, por conta da tempestade, então estava angustiada, com essa ânsia, com a espera do marido. Quando ele chegou, ela sentiu-se mal. A alegria foi tanta que abraçou o marido e desmaiou. Esse desmaio acabou por falecer. Ela não suportou tamanha alegria na volta do marido. Então, são histórias desse tipo, desse jeito, de espera, de angústia, que fazem com que personagens como Francisco, ele defende a ideia de que o marítimo não deve ter mulher. Primeiro porque a mulher fica sempre
esperando. Não sabe se o marido vai chegar por conta das tempestades, por conta da vida difícil que eles levam enfrentando as tempestades no mar. Então ele diz, o marítimo não deve casar. E também coloca a ideia de que quando o marido morre, a mulher geralmente elas se dão à prostituição para criar os filhos ou passam a lavar roupas para as famílias da cidade alta. Então este livro mostra essa vida dos trabalhadores do alto mar. Encontramos personagens como Dr. Rodrigo, por exemplo. Dr. Rodrigo diz que é um homem rico, mas preferiu trabalhar com os pobres. Então ele foi para o cais e lá ele atendia os trabalhadores que chegavam feridos. Muitas vezes chegavam feridos à bala por conta das confusões que aconteciam ou feridos por conta da tempestade que eles enfrentaram, chegavam quase morrendo e o Dr. Rodrigo praticamente ressuscitava o homem. Ou a mulher que precisava de um parto, ou a criança que precisava de ajuda. Então ele era o médico daquela comunidade. Mas por tanto tempo que ele já estava na comunidade, certa vez ele disse para a professora Dulce que não tinha mais fé em mudança. Só tem miséria, só dificuldades e essa situação não muda. Em contrapartida, a professora Dulce é também era uma professora, um profissional que representava ali a esperança de uma mudança, de uma melhoria de vida. Então ela respondeu para o médico, disse, pois eu ainda tenho fé, eu ainda acredito em mudança. Então ela falou que esperava um milagre. E um milagre não era necessário vir do céu. O milagre poderia ser dos homens mesmo, dos trabalhadores, que é um milagre da mudança de vida. E que com a continuação, com os trabalhos deles mesmo, com um trabalho honesto, de dignidade, que respeitava a família, pode mudar de vida. Então a esperança desse milagre é o quê? Que os saveiros ou os barcos onde eles trabalham, que fossem limpos. Que os trabalhadores ganhassem o suficiente para alimentar a família, ganhassem o que realmente eles merecem com o trabalho. Outro, que as mulheres dos trabalhadores que também tivessem um futuro garantido. As suas crianças estivessem na escola, estivessem estudando, fossem bem alimentados e, de acordo com a vocação, né, fosse para a faculdade. Isso ela chamou de milagre. Depois a gente pode observar que no livro mesmo as coisas vão mudando aos poucos. Jorge Amado é esse autor brilhante, né? Que tem seus livros são muito conhecidos, como Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela, Cravo e Canela, Teresa Batista, Cansada de Guerra, e a gente vai lendo, a gente nem vai percebendo o tempo passando. O sonho dos meninos, os filhos dos marítimos, era um sonho bem simples. Jorge Amado colocou também um resumo da vida do marítimo. O sonho deles era o quê? Era viajar pelas ondas do mar, era ter o seu próprio saveiro, beber o farol das estrelas, como era chamado um bar. Outro sonho dos meninos era fazer um filho e que seguisse a sua profissão. Esse livro é belíssimo, eu recomendo para todos que façam essa leitura. Jorge Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912. Ele morreu no dia 6 de agosto de 2001. Suas obras foram adaptadas para o cinema, para novelas, foram apresentadas em teatro. Jorge Amado escreveu obras de peso, obras muito boas, que enriquece bastante a literatura brasileira. Então, eu recomendo para todos vocês para ler este livro, e não somente este, O Mar Morto, mas os outros livros do Jorge Amado. Admiro muito, eu li já vários livros, Teresa Batista, Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela, Cravo e Canela e outros livros. Esta foi a resenha do livro Mar Morto. Se você gostou, você dá um like, você se inscreve neste canal, acione o sininho para que você receba todos os vídeos que nós vamos lançar aqui. Toda semana nós temos um vídeo novo, um livro de literatura brasileira. Fique com Deus
e até mais.